Sejam bem-vindos a mais um Nerdologia Ensina. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e criando muito desde sempre. No 10º episódio da série de habilidades comportamentais, vamos falar sobre criatividade. Antes de tudo, esse Nerdologia Ensina é um oferecimento da Estácio. A Estácio é uma das maiores instituições de ensino do Brasil e já transformou milhares de alunos em profissionais qualificados. Se você quer começar uma graduação, com a sua nota do Enem, você tem condições especiais. Quanto maior a nota, maior o desconto, isso é parceria. E aí, formou? Podemos criar arte, compor uma música, produzir um filme, escrever uma história, inventar uma tecnologia, solucionar um problema, propor uma teoria científica. A criatividade é uma das habilidades humanas das quais a gente mais se orgulha. E essa nossa capacidade de combinar ideias e criar algo novo, algo que nunca existiu antes e que agora tem um propósito, contribuiu muito para chegarmos onde chegamos, incluindo esse ponto onde eu estou falando com você por aqui. Isso é o que torna a criatividade tão valiosa e o que faz a demanda por ela não ter fim. Quando solucionamos um problema, quando criamos uma ferramenta, junto com a solução, vem vários novos desafios que também usam a criatividade. Como registrar uma ação, um movimento, algo que está acontecendo. Depois de muita criação, chegamos no filme fotográfico, que resolveu esse problema e ao mesmo tempo criou um novo meio, que é o cinema, onde a gente pode criar histórias e mais histórias que ainda assistimos até hoje. Então, como a gente pode trabalhar essa habilidade? Imagina que você tem que resolver um problema. Você é uma engenheira e está tentando resolver o projeto de uma casa, como por onde vai passar o encanamento, ou como fazer a fundação em um terreno difícil, algo que você nunca fez. Para pensar de forma criativa e resolver um problema desses, passamos por 4 estágios. O primeiro estágio, onde você está assim que reconhece o que precisa fazer, é o estágio de preparação, no qual você vai buscar uma solução de maneira consciente, baseada no raciocínio e na lógica, seguindo as regras que você já aprendeu ou o passo a passo que você costuma fazer. Só que como esse problema é novo, o estágio de preparação pode não ser suficiente. Se você falhar nesse estágio, vai passar para o próximo, o estágio de incubação. A incubação acontece quando você desiste do estágio de preparo e das soluções que já conhecia e começa a pensar em outras ideias. O que mais pode ser feito para resolver o seu problema? O complicado aqui é que essa etapa pode durar alguns minutos, algumas horas, vários dias ou até anos. O terceiro estágio é o estágio de insight, quando uma provável resposta se manifesta espontaneamente na sua consciência, quando a ideia de uma solução brota. E o último estágio é a verificação, quando você conscientemente analisa esse insight para ver se a solução que pensou realmente pode funcionar. O cientista alemão August Kekulé deixou um registro de como passou por esse processo até chegar em uma solução bem elegante na química que mostra bem os 3 últimos estágios. Ele passou anos tentando resolver um problema que os químicos todos da sua área, na sua época, estavam tentando resolver. Como seria a estrutura de uma molécula de carbono chamada benzeno, que se sabia ter 6 carbonos e 6 hidrogênios. Esse era o preparo para a pergunta que ninguém tinha avançado na direção certa até então. Kekulé passou anos no estágio de incubação, até o dia em que, segundo ele, tirou um cochilo de tarde em frente à lareira e teve um sonho com serpentes e uma dessas serpentes mordeu a própria cauda. Esse insight levou ele a propor uma estrutura circular para o benzeno, com todos os átomos de carbono ligados pelas pontas. E os testes e os experimentos que ele e outros fizeram depois mostraram que a ideia realmente explicava essa molécula bem. Agora, o que aconteceu durante a incubação para gerar esse insight? O que aconteceu por esse tempo todo até o Kekulé ter o seu sonho e chegar numa solução? Já propuseram várias teorias para essa explicação. Pesquisadores já sugeriram que nesse tempo de incubação você descansa, se afasta e volta para o problema com a mente fresca. Dentro dessa ideia, quando a gente tenta pensar em uma solução e ficamos presos, é porque a nossa mente está viciada numa solução e continua seguindo sempre o mesmo caminho errado para tentar resolver. E tirar esse tempo e se afastar da oportunidade do cérebro voltar e seguir por novos caminhos quando a gente volta para o problema. Como você faz quando deixa um trabalho de lado e quando retoma encontra aquela solução óbvia que teve na sua cara o tempo todo, só que você não percebia. Outros propõem que durante a pausa você esquece informação inútil e que atrapalha e volta focado no que é mais necessário.
Também temos a noção de que durante esse tempo todo o inconsciente não parou de trabalhar, ele estava testando novas associações ou prestando atenção nas novas informações que a gente encontra por esse tempo todo, para depois achar a solução que integra tudo o que a gente nem percebeu que registrou. A teoria da interação explícita e implícita integra essas ideias todas. Esse modelo junta os dois tipos de conhecimento que já explicamos lá no episódio de intuição. O explícito, que a gente acessa com facilidade, mas só quando a gente faz um esforço consciente, quando você quer lembrar de alguma coisa, e o implícito, que a gente não consegue acessar conscientemente, mas que pode ser usado mesmo quando a gente não está prestando atenção. Quando a gente tenta criar, os dois processos, explícito e implícito, começam a funcionar ao mesmo tempo. Quando o processamento implícito gera respostas que são enviadas para a nossa consciência, a gente tem um insight, que não surgiu do nada, só que foi registrado recentemente. Assim como as ideias conscientes que a gente cria podem ser usadas no processamento implícito. O Kekulé pode ter passado anos registrando fatos e pedaços de conhecimento que o seu processamento inconsciente trabalhou e apresentou junto como um sonho. A criatividade também depende do pensamento divergente, aquele pensamento que tenta apresentar várias alternativas para resolver um problema, mesmo que elas sejam desconexas e até absurdas. Depois dessas várias ideias, a gente usa o pensamento convergente para botar as ideias no lugar e convergir nas que são realmente úteis. O pensamento divergente gera as possibilidades criativas que iniciam o trabalho e o pensamento convergente transforma essas ideias numa solução prática e eficiente. Para fazer isso tudo, precisamos de várias partes do cérebro. As áreas envolvidas dependem inclusive do tipo de processo criativo. Compor uma música ativa regiões diferentes do que escrever um programa. Por isso, o processo criativo envolve dezenas de regiões diferentes nos dois hemisférios, não tem um lado mais criativo do cérebro, como costuma se dizer. Em alguns casos, algumas regiões podem até ser suprimidas. Musicistas improvisando em uma banda de jazz ou no rap podem diminuir a atividade da região que monitora e inibe certos comportamentos. Talvez para deixar as associações que o processo criativo exige acontecerem mais fácil. Como a criatividade depende de novas associações que não são óbvias, aumentar o seu repertório de conhecimento e cultura para além da sua área é bastante importante. Se expor a novas experiências variadas e consumir conhecimento diferente é essencial. Você não vai conseguir pensar fora da caixinha se estiver sempre dentro dela. Isso também pode ser uma saída em momentos de aperto. Quando você estiver trabalhando em alguma coisa e travar, deixar essa atividade de lado e trabalhar com outra coisa pode dar aquela esfriada que você precisa para ter novas ideias usando os processos implícitos do seu cérebro. Alguns tipos de atitude também estão associados com mais criatividade, maior abertura para novas experiências e tolerância a correr riscos, assim como uma competitividade menor costumam ser importantes. E mesmo quem não tem essas características pode se treinar a adotar essas posturas quando precisa. Nas organizações é importante criar processos flexíveis. Processos e protocolos muito rígidos podem impedir tanto a inovação a nível individual quanto em times e equipes. E também é importante que os funcionários se sintam seguros caso as ideias falhem, caso contrário podem ficar com medo de inovar, afinal, o último estágio de criar depende de descobrir o que funciona e o que não funciona. Agora, se você se perguntou se tem esse jeito mais criativo ou qual é o seu tipo de personalidade, aproveita para lembrar de voltar aqui em 2 semanas, já que no próximo episódio dessa série a gente vai ver os tipos e o teste de personalidades.